Então, galera, bem-vindos ao nosso podcast. É a 4ª edição do OnigiriCast e a gente vai falar de animação. I don't think so, homeboy. Só que não, porque enquanto a gente ia começar a gravar esse podcast, a gente teve outras ideias, outros bate-papos e a gente decidiu falar sobre os animes modinhas, por algum motivo. E é isso aí que vai ser. E como sempre, temos aqui Matheus Lobo. E aí, pessoal? Vitor Martins. Peraí, eu tava distraído. Meu Deus. É só falar. Que deselegante. Eu admito, às vezes caio nas modinhas. E Vitor Porto do canal Eu Sou Eu. Hoje vai ser na loucura total. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Pois é, porque a gente começou aqui, a gente não tem pauta pra esse podcast. E vai ser muito o que a gente pensa. Não tem mais pauta pra esse podcast. Vai ser aqui na loucura e o que a gente pensa sobre esse assunto dos animes modinhas, tá? Galera, vale lembrar que esse podcast pode ser escutado aqui pelo YouTube ou também por um link, e certo? Em MP3, que você vai baixar o arquivo e colocar em qualquer dispositivo que você quiser. No seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim. O link pro MP3 está aqui na descrição do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! E bem, o que levou a gente a escolher esse assunto dos animes modinhas? Então, quando eu entrei no Hangout, tava tendo uma discussão, certo? Então, na verdade eu perguntei pro Matheus e pro Vitor, né, que eu vi um vídeo do Omelete falando lá qual seria o grande próximo anime, né, que os dois últimos tinham sido Naruto e One Piece, e eu queria saber a opinião dos especialistas do OnigiriCast, né, e o Matheus me deu uma bela dissertação sobre o mundo dos animes e você entrou no meio dela. Aí quando eu tava falando de Ansatsu Kyoshitsu, Jesus apareceu com a voz aí. A voz divina que vem dos céus, diretamente na sua alma. Qual anime? Que esse tava grossa e alta. Que o Matheus tava falando assim, porque vai ser um anime que não vai ser muito lembrado, e pá, vai ser um anime bom, mas que não vai ser lembrado por muitas pessoas. Aí eu cheguei, qual anime? Daí eles falaram que era Ansatsu Kyoshitsu. Eu concordei imediatamente, porque tinha a ver com o tema que a gente ia falar antes, porque Ansatsu Kyoshitsu, na minha mente, certo? É um dos animes que eles têm um público, um nicho um pouco mais específico do que outros animes. E que outros animes você estaria falando, Jesus? Shounens, porque shounens são os animes mais populares. E por que shounen faz todo esse sucesso? Vejamos, porque a maioria das pessoas que assistem anime, pelo menos fora do Japão, certo? É um público de jovem para adulto. E da onde vem o sucesso? O sucesso vem da audiência se projetar no protagonista. Como assim? Por exemplo, Sword Art Online faz tanto sucesso por quê? Não sei. Porque todo mundo que assiste Sword Art Online e já jogou o MMO queria ser o cara da capinha, queria ser o cara que pegava todas as meninas, apareceu aquela menina ali, porra, agora eu tô apaixonado por ele, caralho, eu tô molhadinha. É essa coisa... Qual adolescente não iria querer uma coisa dessa? Ser o fodão no jogo e ainda todas as meninas... server, ter as equipes mais pica, e tal. Não, tem o status além do server, né? Eu só acho que Sword Art Online foi exatamente isso que você falou, né? Toda essa questão aí da mina, que é ficar caro, o cara quer ficar com a mina e tal. Só que acho que foi principalmente porque essa questão de conseguir transmitir, né, um MMORPG, sei lá, enfim, num anime, né? Porque é legal você ver tudo aquilo que você já jogou em diversos outros jogos dentro de uma história acontecendo. Então, isso foi uma das coisas que me pegou pro Sword Art Online. Eu curti por causa disso. Porque no geral, assim, claro que tem esse negócio que o Jesus falou, mas no geral, esses animes pioneiros, eles também fazem um sucesso muito grande. Como o Sword Art Online, que a gente tá dizendo, ou tipo Death Note, que foi o primeiro anime que a gente viu o protagonista que é um anti-herói, né? Ou um vilão, enfim. Depende de quem tá assistindo. E ainda assim, no próprio caso do Death Note, você tem como a audiência se projetar tanto no anti-herói quanto no herói da história, porque tem gente que queria ser tipo o Raito para matar todos os bandidos e tal, e tinha gente que acha que isso é errado. Então, da mesma forma, ele ainda consegue prender a audiência e fazer a audiência se projetar nesses heróis, nesses protagonistas.
Mas esse daí é só um dos pontos. É, um dos porque pontos. quando eu tava falando com o Porto, né, explicando o negócio pra ele, a gente entrou até numa discussão que era sobre como é que você definia, certo, esses animes. E foi por isso que eu fui explicar pra ele os animes de modinha, porque no vídeo do Omelete, ele basicamente estava querendo, eles, né, do Omelete, estavam querendo adivinhar, né, apostar qual seria o próximo grande anime que One Piece atualmente ocuparia, né, esse posto, e qual seria o próximo anime depois de One Piece a ocupar esse posto. Aí foi que eu falei pro Porto, olha, na minha opinião, primeiro, não é só um anime que ocupa esse posto. Por exemplo, Naruto e One Piece foram lançados muito próximos, com One Piece fazendo um sucesso muito grande no Japão, um sucesso razoável internacionalmente, e Naruto sendo basicamente o contrário, né? Fazendo um sucesso ok no Japão e um sucesso bem alto internacionalmente. E aí eu falei pro Porto, né, que a gente tinha que levar em consideração tanto o sucesso no Japão quanto o sucesso internacional, mas também algo teria que ser levado em consideração, além disso, que era os animes modinha. A questão é que o primeiro ponto para ser levado em consideração sobre o assunto do vídeo do Omelete seria esse, né? Que esses animes, eles nunca estão sozinhos no posto de o melhor anime. Sempre tem algum anime acompanhando eles. Sim. E, em segundo, é meio complicado você dizer qual é o melhor anime, ou qual vai ser o anime fodão, né? O maior anime, porque existem os animes modinha. Que é o que foi o que deu a ideia do tema desse podcast, que eu até falei brincando, bora mudar aqui o podcast para anime modinha. No final das contas a gente mudou, porque tava empolgado falando sobre o tema. Sim, porque foi nessa hora que eu comentei que foi quase na hora que o Jesus chegou, que eu comentei que era difícil você classificar animes como One Piece e Naruto, que são infinitos, e botar eles na mesma classificação dos animes que fizeram destaque na época, como Sword Art Online, Shingeki no Kyojin. É porque, pra quem não sabe, mano, eu creio que você que acompanha o Onigiri Pop deve saber, tem o que a gente chama de animes modinha. Todo ano tem um anime que se destaca muito, muito dois, demais. Às vezes tem até dois, mas no final, eu tava até falando isso off antes da gente começar a gravar, mas no final das contas, mesmo quando tem dois animes que se destacam, um acaba se destacando mais que o outro, nem que seja um pouquinhozinho, né? Então sempre tem aquele anime que é o destaque assim do ano. Ano passado foi One Punch Man. Sim. Entendeu? Sim. Antes de One Punch Man, a gente teve o quê? Em 2014 eu acho que foi Tokyo Ghoul, 2015... 2014 foi Tokyo Ghoul, 2013 eu acho que foi Shingeki no Kyojin, 2012 foi Sword Art Online. Aí 2011 eu não vou lembrar agora de cabeça. É porque a parada do modinha é recente, assim, tipo... O do sucesso estrondoso é recente. Claro que a gente teve sucessos estrondosos como Suzumiya Haruhi, que também era um anime mega modinha da época e tal, mas essa parada de ter um por ano é um pouco mais recente. Antigamente a gente tinha mais de um, tipo, tinha os animes modinhas, mas era uma coisa mais equilibrada, tipo, tinha mais de um, eram vários. Hoje não, hoje é aquele que ganha um destaque impressionante, entendeu? É que lançam também tantos animes, né? Esse negócio agora de lançar anime em demanda, né? Há muito tempo o anime já virou uma indústria de demanda. E todo ano eles têm que... As pessoas meio que se apegam a um. Falam, meu, esse foi o que eu gostei, começa a falar, começa a comentar e bum, aí vira um destaque. Então sempre tem um anime daquela temporada ou daquele ano que ele se destaca por causa disso, porque as pessoas começam a... Não é hypar ele, mas começa a falar tanto dele que daí se destaca mesmo, até pra quem não é do mundo dos animes. Alguns são hypados, viu? E tem alguns animes que são meio ofuscados por esses que viram modinha. Vamos colocar aqui, por exemplo, Tokyo Ghoul, de 2014. Ele foi um anime legal? Até foi, mas eu não achei essas primeira coisas temporada. todas. Só. Não, independente de primeira temporada ou não, entendeu, Vitor? Ele tá falando que, tipo, é um anime ok, mas naquele ano existiam animes melhores. Ele cai no que a gente falou, né? Tipo, ele não é só um shonen, como ele é um dark shonen. Querendo ou não, ele é pioneiro em algumas coisas. Pioneiro em máscaras bizarras. Não. E tomar café, e ficar com vontade de tomar café. Tomar café. Eu vi aquela porra, eu ficava com vontade de tomar café o dia inteiro, velho. Ficar café, caralho. Aí se essa moda pega, e se a
modinha. O gênero shounen, certo? Uma das formas mais fáceis de fazer a audiência se projetar no protagonista é fazer ele tipo um loser ou um cara que é muito determinado e que ele quer fazer isso de qualquer forma, que a gente tá vendo agora no Boku no Hero Academia. Assim, isso aí que tu falou, ele também... Eu acho também que ele pode entrar nos animes de esporte. Porque querendo ou não, a maioria dos animes de esporte também é um shonen. Sim. E tipo, até comentei uma vez com o Matheus que se você não quiser que o protagonista ganhe, nem assista o anime, entendeu? Porque Exato. é a única coisa que te prende. Ô, Vitor, se tu falou disso aí, eu vou dar um exemplo básico que eu acho que vai servir tanto pra mim quanto pra várias pessoas, assim, que são um pouco mais velhas, que nem a gente, né? Super Campeões. Cara, quando eu era criança e assistia Super Campeões, a coisa que eu mais queria na vida era, tipo, jogar futebol e ser fodão que nem os caras de lá. Dar aquele chute e furar uma onda. Pois é. O chute que atravessa a onda. Cara, você tá entendendo hoje não dá pra assistir esse anime, né? O appeal dos animes modinhas e dos shonens. Ele faz muito facilmente as crianças e os adolescentes se projetarem nesses protagonistas, quererem ter o mesmo objetivo que ele. Me levou até a jogar futebol, uma coisa que eu não gosto. Nossa. Certo? E aproveitando que vocês estão falando aí desse negócio do appeal, eu tava fazendo aqui uma pesquisa no celular para fazer algumas comparações. Por exemplo, 2012 foi o ano de Sword Art Online, né? E a gente teve Psycho Pass nesse mesmo ano. Claro. E pra tu ver, porque Psycho Pass e Sword Art Online são os opostos em qualidade de produção. Enquanto a qualidade de Sword Art Online é no máximo passável, a de Psycho Pass, tanto de história quanto de animação, etc., é excelente. E Psycho Pass, ele entra exatamente no contrário do conceito do anime modinha, né? Que é mais geralzão e tal. O Psycho Pass, ele tem um tema mais específico, ele tem um público mais restrito. Exato. Porque ele é um seinen, né? Então é voltado realmente para um público mais velho. Ele força você a filosofar bastante, ele faz críticas a modelos sociais e tudo mais. Então, ele é um anime que você sabe que, consequentemente, vai ter um público menor, porque ele tem uma delimitação maior. Assim, são animes bem diferentes, de gêneros diferentes, mas eu aproveito, eu sinto que o meu tempo é melhor aproveitado assistindo Psycho Pass, em comparação a Sword Art Online. Óbvio que tem aquelas questões de, às vezes tem o negócio da vibe, agora eu tô a fim de assistir um anime de romance, eu quero assistir comédia, eu quero assistir porrada, então tem a vibe da emoção que você tá no momento, mas no geral, eu acho que meu tempo é mais bem aproveitado com o Psycho Pass. E assim, eu não gostaria de falar que Psycho Pass é um anime cabeça ou que você precisa ser inteligente pra gostar, mas a diferença, certo? A diferença... Mas já falando? Não é que eu esteja falando isso, mas é que a diferença vai para a cabeça da pessoa, porque quando você tem 12, 13 anos, sua cabeça tá pensando em coisa X. Quando você tem 20 anos, sua cabeça pensa em Y. É um momento diferente, você gosta de coisas diferentes. É que nem a gente falar, quando eu era criança, eu gostava muito de, sei lá, Pokémon, do anime de Pokémon, eu adorava o anime de Pokémon, ou então achava, sei lá, algum outro anime que hoje eu não gosto mais, eu achava o máximo quando eu era criança. Entendeu? Então, tem essa diferença. E o público de Psycho Pass, consequentemente, vai ser menor, porque quanto maior a idade, menos pessoas estão assistindo anime. Não que tem aquele cara de 40 anos que assiste anime, mas eu tô falando de uma escala mundial. Quanto maior a idade, menos pessoas assistem anime, entendeu? Por sinal, uma das coisas que eu ia falar no nosso podcast de animação, que agora não vamos mais falar, mas que... em outro tempo a gente vai falar dele. Não, que tá dentro do assunto, que eu tô falando, porra. Que tá dentro da porra do assunto, é que eu percebo muito que nesses animes que são voltados pro público infantil, a galera geralmente ela tenta fazer algum tipo de inovação pra poder prender o público. Que sempre o traço é tipo, muito diferente, entendeu? Nesses animes, assim como em World Trigger, o Boku no Hero Academia e por aí vai. Mas se essa moda pega, isso é modinha. Então, a gente pode pensar, então, que, num geral, né, pegando esses animes aí, até como a Matheus falou, da lista aí dos principais aí dos últimos anos, eles são
shonens, no qual um protagonista, ele tem aquela jornada do herói, né? De um cara ou bobão ou sem poder, ele vai crescendo. O único que... Ou pirocudo que pega todo mundo, tá? Ou exato. O único que meio que se destoa disso é o One Punch Man, que ele já começa fodástico. Isso. E, geralmente, eles, quando ficam bravos, eles têm um poder absurdo. Exato. Geralmente é assim, mas tem alguns que são diferentes, assim, que também ganham aí uma audiência grande. Mas eu não tô lembrando de um exemplo. Mas assim, a gente tá criticando os shonens, mas tem muitos que, pouco no Hero Academia, que a gente tá falando nessa extensão. É bom, Jojo é bom. Tem uns que se destacam que assim, mesmo usando aquela forma de sempre, eles continuam sendo animes muito bons, certo? A gente não tá criticando Sim, a gente... Exatamente, ô Vitor, a questão não é essa. Jojo é bom? É excelente. Mas ele é voltado para um público abrangente? Não, ele é um nicho tão específico, Jojo, de coisas bizarras. Sim. Que isso aí não chega a ser cult, certo? Mas é uma coisa muito específica. Se eu chegar... Jojo, ele tem um gênero próprio. Que é pois Jojo. é. Se eu chegar pra tu ter ideia, é esse nível. Eu chego pra uma pessoa normal, que nem eu cheguei pro Matheus, e eu falei assim: Matheus, assiste Jojo, é da hora. Aí o Matheus, não, esse pessoal fazendo pose é muito estranho, blá blá blá, Não, mas assistiu, gostou. Eu vou só discordar de ti, porque o começo da tua frase foi errado. Tu falou assim, tu chega pra uma pessoa normal. O Matheus não é normal não, viu? Só vai dizer. Não, mas assim, ó, eu falei pro Vitor, ó, Jojo, antes de assistir, né? Vitor, Jojo é o tipo do anime que eu olho assim pra ele e digo, olha, ou eu vou gostar muito dessa porra, ou eu vou achar uma merda. Isso é verdade, isso aí tu falou mesmo pra mim. E eu acho que isso vale pra qualquer pessoa. Eu acho que qualquer pessoa vai ter esse mesmo pensamento que eu. Ou vai ser uma bosta, ou vai ser muito bom. Porque Jojo é único e caricato. E uma das coisas que a gente ia falar lá no outro podcast, que eu não vou abordar tanto, mas é justamente sobre essa coisa única que os animes têm, que nenhuma outra mídia tem. No anime, a gente pode ter um anime de uma menina conversando com um urso por 24 minutos, como esse Kumamiko, não é? Kumamigo, eu acho. É, Kumamiko. Kumamiko. Que vai ser uma coisa enjoyable, que vai ser agradável para algumas pessoas, e outras pessoas vão ver assim, que porra é essa? Foda-se. Mas assim que é bom, né? Se fosse só animes modinhas, só shonen, só jornada do herói, só assim, não teria variedade, seria um saco. Então, é bom ter essa variedade. É o que eu já tinha falado. O Japão faz as coisas sem estar nem aí se vai ter público ou não. Quer dizer, até certo ponto, porque eles precisam vender algumas coisas, então até certo ponto. Então até mesmo nesses animes nonsense que tu tá falando aí, que provavelmente quase ninguém iria assistir, eles põem coisas da indústria, coisas da indústria, os clichês de sempre, etc. Aquelas coisas que vão atrair pelo menos algumas pessoas, tipo, esses ursos lésbicos devem ter alguma parada aí que vai atrair alguém, não sei. Não, pronto, um anime que entra nisso aí que tu falou é aquele Dagash, que era um anime, assim, exclusivamente pra ele divulgar as marcas. Isso, exato. Não só as marcas, né, mas os Dagashis em si, é tipo, é um anime de otaku de doces, porque otaku significa os viciados, tipo, os caras que se entendem tudo. Então, de um otaku de doces. A galera da diabetes. Assim, ele não é que ele tenha sido feito pra fazer sucesso, ele foi feito pra um nicho específico, mas até nesse anime, ele tinha coisas que atraíam... Não, só isso, mas que atraíam pessoas de outros nichos. Por exemplo, nos primeiros episódios, cara, eu acho que eu junto assim umas 9 referências de Gundam. Aí tinha referências a outros animes moe, tinha um caralhado de referências. E é isso que eles fazem, tipo, às vezes eles fazem uma coisa para um nicho específico e adicionam alguns elementos para tornar o público mais abrangente, entendeu? Ai, se essa moda pega, isso é modinha. E voltando para os animes modinha, eu queria falar de um que conseguiu superar as barreiras da modinha, vamos dizer assim. Barreiras, não. Que foi o Death Note. Death Note. O Death Note ele foi um anime modinha de 2006, sim. Foi em 2006, você já tá 2006, velho. Ou não, você é muito novo e não se lembra dessa época.
enfim, o nosso público é mais novo. Eu lembro de ter lido uma matéria de Death Note na revista Neo Tóquio sobre um mangá, na época que não tinha nem previsão do anime sair. Então acho que foi por volta de 2004, 2005, talvez. E quando eu li, eu falei, caralho, eu preciso ver esse anime. Na época eu não era muito antenado, assim, sabe, de anime, mangá. Eu só gostava mais ou menos da cultura japonesa, dessa parte pop, né, da cultura japonesa. Eu não sabia que não era obrigado todo mangá ter um anime. Normal, né? Aquela época que a gente era super ingênuo e a gente acreditava nessas coisas idiotas. Pois é, então pra mim todo mangá tinha um anime. Depois eu descobri que isso não era verdade, que não funciona desse jeito. E aí eu fui pesquisar sobre um anime de Death Note, mas não existia. Eu, caralho, será que vai ter então um anime um dia desse negócio? E aí quando saiu, né, eu fiquei, porra, finalmente eu vou ver aquele negócio que eu queria ver. E aí eu fui ver, gostei pra caralho. Não vou falar os pormenores de Death Note aqui, porque não convém esse podcast. Mas ele conseguiu ser um anime que era modinha da época e ser lembrado até hoje. Transcender a modinha. Até hoje ele é lembrado... Transcender a modinha. Porque até hoje tem coisas lançadas de Death Note, né? Tipo, ano passado teve. Não, mas tem que... Fizeram os filmes, estão fazendo esse novo filme e tal, teve live action, mas aproveitando o negócio do aniversário de 10 anos, né, de Death Note, mas mesmo que não tivesse... É o tipo de anime que ficou marcado, entendeu? Na memória das pessoas. E tem essa diferença, sabe? O anime que é modinha, o anime que deixa uma marca e o anime que é tipo o maior da época. O maior da época, ele sempre vai deixar uma marca, mas não necessariamente um anime que deixa uma marca vai ser o maior da época, entende? Sim. Assim, eu admito que eu fiquei um pouco confuso. Por quê? Porque, por exemplo, Sword Art Online, tudo bem. Ele não é um anime que... Oh, meu Deus do céu! Mas assim, eu vou lembrar sempre dele simplesmente porque ele é difícil de esquecer. Death Note, eu concordo com o Matheus. Assim, eu tava concordando até o momento que o Matheus falou assim, mas mesmo se não tivesse tido filme, ele transcendeu a modinha, o Death Note. Aí eu já discordo um pouco, porque justamente por conta que a série Death Note ela não morreu, que ela continua, entendeu? Na memória das pessoas. Pelo menos assim foi pra mim. Eu já tinha esquecido Death Note se não fosse o filme ou a série. Cara, eu acho que não. Eu vou até deixar o Porto dar os argumentos dele pra ver se são os mesmos que os meus aí. Não, então, tipo, de todos esses que a gente falou aí da modinha aí do ano, digamos assim, velho, se você pegar, pelo menos vai de 2004, né, que sem contar os grandes, né, que a gente tava falando aí, One Piece, Naruto e Dragon Ball, mas de 2004 até 2016, se você pegar o anime da modinha do ano, Death Note é o maior e é o que as pessoas mais lembram até hoje. E eu discordo um pouco dessa questão aí do filme, porque assim, se não fosse por estar com vocês, ter gravado o podcast lá daquela série e tal, eu nem saberia que tinha um filme, sabe? Nem é tão falado assim. Talvez mais entre o pessoal que acompanha mais que nem vocês, mas Death Note foi uma coisa muito maior, sabe? Foi aquele anime que transcendeu o público ocidental, chegou a esse público, né, que já é um grande passo conseguir chegar a isso, e tá até hoje, porque o anime é fodástico, é uma história simples, uma história de investigação, que tem algumas coisas sobrenaturais, que tornou o anime uma coisa foda. Eu acho que pela simplicidade, pela história e pelo enredo, então ele sim transcende, não só pelos filmes, eu acho que tem tudo isso que eu falei envolvido aí, enfim. Eu concordo mais ou menos com isso que tu disse, talvez por tu não ver muito anime, tu não tenha se ligado que também tem outro anime que foi modinha, dos anos 2000, da primeira década, dos anos 2000, que foi Fullmetal Alchemist. Fullmetal, sim, eu assisti Foi também. lançado 2 vezes. Não, Fullmetal foi, é verdade, Fullmetal também. Tão modinha que foi lançado 2 vezes, olha aí. Pois é. E Psycho Pass também, não, viu? pô, mas é muito diferente, né? Psycho Pass também, mas Psycho Pass é tipo aquele Easy Cash. Não, agora eu vou falar aqui do Fullmetal. Basicamente, ele teve a primeira versão, que ela não foi completamente fiel ao mangá, né? Chegou numa parte, ela não tinha ficou original, né? Da animação. E fez sucesso pra caralho essa versão, teve filme e tudo. Realmente a galera gostou muito de Fullmetal. E aí, quando o mangá já tava bem mais avançado, eles decidiram fazer uma versão fiel ao mangá, que foi o Fullmetal Alchemist Brotherhood. E esse aí também foi modinha quando lançou. Fullmetal, ele conseguiu transcender, porque ele foi uma modinha, ele foi um anime que, além de modinha, ficou marcado na memória, mas ele não chegou como anime do topo, vamos dizer assim, porque One Piece ainda tava lá ocupando aquela posição, sabe? Vai ser esta moda
é modinha. Um detalhe que eu tava falando antes da gente começar a gravar é que normalmente esses animes do topo, eles têm mais de 100 episódios. No mínimo, exato. Eu acho que é muito difícil ter um anime que vai ficar no topo e não ter mais de 100 episódios. E, Matheus, isso também é uma coisa que vai se encaixar no próximo podcast, que é a continuidade que os animes que fazem sucesso têm. Por exemplo, um exemplo fácil de continuidade que faz sucesso no mundo todo. Eu acho que todo mundo vai responder a mesma coisa aqui, se eu perguntar. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball é o ápice, assim, da indústria japonesa. Não de melhor anime, entendeu? Mas de que cativa o público a assistir toda aquela continuidade de mais de 200 episódios, começando do Dragon Ball para Dragon Ball Z, que é mais popular ainda. Mesmo que ele se alongue tanto nas batalhas, ele é um anime que ele pode se dar o privilégio de, em uma batalha, ter 5 episódios. Velho, Dragon Ball, se você for na rua e perguntar pra 10 pessoas se alguém conhece Dragon Ball, 9 vão responder que pelo menos conhecem. Pode nunca ser empregada da sua tia-avó, tá ligado? Outra prova disso é que a gente pega o Nelson, né, da Casa do Kami. Ele tem um canal com mais de 500 mil inscritos brasileiros, né? Ou então de pessoas que falam português. E exatamente, é de nicho. Tipo, se você for pegar um canal de anime, só de anime, exclusivamente de anime, não tem um canal maior do que o dele. Exato. E eles não falam de animes em geral, ele fala só de Dragon Ball. Vale ressaltar também que eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro episódio de Dragon Ball Super, ele ficou top de audiência. Superou One Piece, tipo, o primeiro episódio, né, de Dragon Ball Super, ele superou One Piece. É expectativa, o pessoal tava sendo preparado por Dragon Ball Kai. Dragon Ball é um anime que tem jogo todo ano, e aí, o Jesus falou num ponto que eu acho muito importante ressaltar, que é a questão da qualidade. Por exemplo, Dragon Ball, pra mim, não tá nem perto de ser o melhor anime que eu já vi. Eu tava até falando também antes, né, na ligação, eu disse pro Porto, olha, Dragon Ball é o tipo de anime que ele não tem o melhor desenvolvimento dos personagens, não necessariamente também tem a melhor história, pelo contrário, a história de Dragon Ball é assim, simples até demais. No entanto, ele tem muito carisma. É um anime que, se você ligar a televisão e não tiver porra nenhuma melhor pra fazer, você vai ficar assistindo o episódio que você já viu 3, 4, 5 vezes de Dragon Ball. Você vai ver de novo, porque é um anime que tem carisma. Isso é verdade. E é justamente isso que eu te falei sobre ele conseguir prender a audiência. É um anime que não é o melhor. Não é o melhor, eu acho que assim, em nada, dentro da área dele, que é uma área de shounen, né? Como é o que disse? Ah, verme maldito! Mas aí é que tá, Dragon Ball, pra mim é um exemplo de algo que consegue superar a nostalgia, porque quando eu falei isso pro Porto, ele disse, mas vai ver a nostalgia falando. Não, Dragon Ball é um anime que eu posso dizer com certeza que não é a nostalgia falando, é simplesmente o carisma que ele tem. Se você colocar também uma criança na frente pra ver Dragon Ball, ela vai ter a mesma reação, sabe? Ele consegue atingir eu, hoje, com essa idade, que já vi os episódios, como uma pessoa mais nova, sabe? Então não é só questão de nostalgia, ele vai além disso. Mas se essa moda pega, isso é modinha. Aproveitando tudo isso que a gente falou agora, é mais pra reforçar que nem sempre o anime modinha, o anime que vai ser lembrado, ou até mesmo o maior anime, vai ser o melhor. Principalmente os modinha. Eles aí é que estão mais longe ainda de ser os melhores. Muitos deles podem ser muito bons. Podem fazer muito sucesso. Mas não necessariamente vão ser os melhores. Como eu já disse. Sword Art Online foi lançado na época que a gente teve o Psycho Pass. E se a gente for pegar, sei lá, Tokyo Ghoul, por exemplo, a gente teve alguns animes que tinham grande potencial, melhores do que Tokyo Ghoul, na minha opinião, como Goku Koku no Buruhirunde, teve Black Bullet, teve, eu acho que No Game No Life também. Black Bullet, que inclusive também era um... Não, o Black Bullet também. Mas enfim, eu concordo com o Matheus quanto a isso. Assim, se for perguntar pra mim qual é o melhor anime na sua vida, do seu coração, assim, que te traz uma emoção, Dragon Ball, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho, claro, plena noção que tem diversos outros animes que tem um enredo e a animação muito melhor, assim. É exatamente como o Matheus falou. Não é o melhor em qualidade e tudo, mas é o melhor na minha vida. Pronto. Com certeza. Todo ano a gente tem os animes modinha. Ultimamente,
É fato que a gente tem praticamente um grande anime modinha por ano, como a gente deu os exemplos aqui de 2012, 2013, até 2015, né? 2016 a gente ainda não sabe ao certo qual vai ser o anime modinha do ano. Isso que eu ia perguntar. Pra encerrar, qual anime que vocês acham que ia ser a modinha do ano? Cara, só Desculpa, no final do ano, quando acabar, que a gente vai ter certeza. Por quê? Primeira temporada agora, a gente teve o... Boku da Kegai Naimati. Isso. Nessa temporada, a gente tem o... Boku no Hero Academia. Exato. Na próxima temporada, qual que vai ser? Não sei. Tem a segunda temporada do Shokugeki no Soma, não tem? Exato. Mas meio que não conta que é a segunda, porque se for contar assim, Sword Art Online era pra ter ganhado de Tokyo Ghoul em 2014, porque teve Sword Art Online 2, entendeu? É porque, tipo... Eu ainda não olhei, não, os lançamentos da próxima temporada, mas com certeza vai ter algum anime que tá dentre os mais esperados. Por exemplo, tem Kotetsu Joe no Cabaneira, que tava uma hype do caralho, né? Na verdade, tem, assim, eu diria, certo? É porque eu não sei se vai se encaixar exatamente aí como modinho ou não, mas próxima temporada vai ter o Berserk, cara. Eu não sei se vai se encaixar como continuação ou não, porque vai agora voltar a seguir o mangá, né? Então, talvez, depende muito do anime também, de como vai ser a apresentação do anime e tal, mas Berserk tá cotado pra ser o próximo modinha da próxima season, como também aquele Mob Psycho 100, que é do mesmo criador do One Punch Man, que já tem uma hype só porque é do criador lá do One Punch Man. Então, tem esses dois animes aí que podem ser os modinhas da season. Aí, mas assim, Berserk aqui, ó, só pra explicado. Assim, só bem rápido aqui, bem rápido, Jack. Berserk vai voltar, Xenoblade vai voltar. Mandamos daquele anime, o Digimon vai voltar. Mas esses que voltam já são mais complicados, porque às vezes perdeu o momento, às vezes como voltou agora, tem gente que não tem saco pra pegar do início, entendeu? Mas eu acho que pra próxima season, os candidatos top a se tornarem modinha seriam esse Mob Psycho, o Berserk... Cara, modinha eles vão se tornar, a questão é se eles vão ser... A modinha do ano. Por exemplo, o Shokugeki no Soma, ele ia conseguir ser o modinha do ano, mas aí chegou o One Punch e deu um soco nele e ele saiu voando. Deu One Punch nele. Foi tipo isso mesmo, cara. É tanto que nos nossos tops que a gente fez aqui no canal, tanto o nosso quanto o eleito pelo público, eles ficaram respectivamente em primeiro e segundo lugar, não é? E no DS também, do Notícias Anime United, eu acho que foi justamente o oposto. Foi tipo, o primeiro e segundo lugar dele foram iguais aos nossos em colocações opostas. Aham. Tá, mas enfim, a gente tá se estendendo aqui, falando sobre coisas aleatórias. Mas esse podcast em si foi uma coisa aleatória, foi uma coisa do momento. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, bem diferente. Por sinal. A gente tentou fazer o máximo de uma conversa natural aqui. Obviamente a gente fez alguns cortes e tudo mais, né? Mas faz parte aí da edição, senão vocês iam ver vários atropelamentos e tal. Eu gostei de fazer um podcast ao natural aqui. Tá todo mundo nu gravando. Ai, que delícia! Nossa! Diga isso pra você. Aqui em São Paulo tá um frio do cacete. Eu estou bem agasalhado. Tá abraçado com o Vitor. Bichona! Então pra acabar, acabou, gente. Se inscreve aí se você gostou, né? Curte o nosso vídeo, compartilhe com seu amigo que também gosta daquele anime modinha. E é isso aí, até o próximo podcast. Aqui foi o Jesus. Aqui é o Matheus. Aqui é o Vitor. E aqui é o Porto. E até o próximo podcast. Falou, valeu! Até o tchau foi bugado. Foi. Falou!